Seu vídeo já vai começar, mas antes se inscreva no canal, deixe o seu like, ative o sininho de notificação, pois isso é muito importante pra gente. Agora, vamos ao vídeo. Graça e paz, pastor Wallace, graça e paz, amados ouvintes, queridos irmãos da rádio A Mensagem da Cruz. É um prazer, é uma honra, é uma bênção estar contribuindo, participando desta enquete, deste tema extremamente importante e relevante, que possamos aqui aprender ainda mais acerca da palavra de Deus, estarmos com os nossos corações nivelados através do Santo Evangelho, levando edificação para o corpo de Cristo, saúde para o seio da igreja. E eu louvo primeiramente a Deus por esta rica oportunidade e agradeço ao pastor por esse convite. Que Deus abençoe grandemente cada um dos amados, cada um dos ouvintes e que possamos aqui esclarecer algumas questões extremamente importantes a respeito da apostasia. Apostasia, ali em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Mas, pastor, antes de falarmos da apostasia, nesse contexto, se a apostasia, conforme a enquete, ela está acontecendo, ela é um evento singular ou não, é interessante fazermos uma ênfase a respeito do termo apostasia. De repente tem algum irmão, algum ouvinte que ainda não está familiarizado com o termo, e é importante trazermos um pouquinho da questão semântica. Originalmente, apostasia, que é um termo grego, ela tem um significado técnico relacionado a uma revolta política, uma revolta militar. Nas Escrituras, a apostasia, ela significa o abandono da fé de forma consciente, o abandono da fé de forma convicta. A palavra grega, apostasia, ela significa queda, uma caída, uma revolta, é uma rebelião. Na verdade, o apóstata, aquele que cai, está em apostasia, que vive em apostasia, ele tem como característica uma rejeição definitiva à verdade da palavra de Deus. É alguém que luta, alguém que milita contra a causa de Deus, alguém que, na verdade, odeia a Deus. O apóstata, ele luta contra tudo aquilo, contra a verdade de Deus. Não é simplesmente um desvio momentâneo. Não se trata de alguém que desviou ou se esfriou, alguém que por conta de uma circunstância ou por ter depositado expectativas no outro ou em si, acabou se frustrando, mas é uma ovelha de Cristo, é alguém que faz parte do corpo de Cristo, é um eleito que vai voltar, que vai retornar. Não. Não é uma queda paliativa, momentânea, temporária. A apostasia é um estado permanente, é um estado que não há mudança. A pessoa, ela permanece nesse estado de apostasia. Então, fazendo essas considerações e falando agora da apostasia naquele contexto de 2 Tessalonicenses, é importante também, pastor, fazermos uma outra ênfase. Em toda a história, em um nível sempre ocorreu a apostasia. O primeiro apóstata é o próprio diabo. O diabo, ele caiu em apostasia. Ele luta contra a causa de Deus, ele milita contra tudo aquilo que é de Deus. E nós temos, após queda da humanidade, assim que ocorre a entrada do pecado, que é a maior tragédia da história da humanidade, a apostasia em toda a história. Se vermos na própria narrativa bíblica, nós temos pessoas apostatando, vivendo, caindo em apostasia, lutando contra a causa de Deus, disseminando falsas heresias, falsos ensinos. Isso nós temos em toda a narrativa bíblica e nós temos em toda a história, até os dias atuais, com uma intensificação. E aí, vindo aqui para o contexto e compreendendo que a apostasia, ela existe, ela já existe em toda a história. Quando Paulo ele escreve a segunda epístola à igreja de Tessalônica, é justamente porque esses irmãos, eles cometeram dois equívocos seríssimos a respeito da segunda vinda de Cristo. O primeiro equívoco é
é justamente porque alguns crentes ali em Tessalônica estavam sendo enganados por falsos mestres, que estavam confundindo esses cristãos com ideias equivocadas acerca da segunda vinda de Cristo, que eles não compreenderam que ela tinha sido de maneira súbita, mas eles entenderam ali, através de uma interpretação fantasiosa, que ela foi de maneira imediata, ou seja, alguns irmãos ali, algumas pessoas estavam acreditando que a segunda volta de Cristo já havia acontecido. Inclusive, eles fixaram uma data na mente deles de que que a data já havia acontecido, que já havia chegado. Então, é bem provável que após a leitura da primeira epístola da carta de Paulo à igreja de Tessalonicenses, alguns intérpretes ali fizeram essa interpretação equivocada, fantasiosa, levando uma perturbação para a igreja com essas conclusões. E Paulo ele faz o quê? Ele escreve a segunda carta justamente para corrigir esse mal entendido. No versículo 2 da segunda carta aos Tessalonicenses, do capítulo 2, Paulo ele deixa isso bem claro, ele enfatiza para que eles não acreditem nesse ensino, quer seja por espírito, por palavra, por epístola, mas não acreditem. É um ensino equivocado, falacioso, deturpado, é uma heresia, é um falso ensino. E o segundo equívoco que Paulo ele combate é justamente porque eles não estavam observando os sinais da segunda vinda de Cristo. No versículo 13 ele traz essa ênfase, e é onde ele enfatiza que um dos sinais que precederia a volta de Cristo é essa apostasia. Então eu entendo que essa apostasia, de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3, é um evento singular, porque está intrinsecamente ligado a um outro evento, a um outro sinal, que também precede a volta de Cristo, que é justamente a vinda, o surgimento do anticristo. Então eu entendo o quê? Eu entendo que essa apostasia, ela será uma intensificação e culminação de uma rebelião que já começou. Porque o ministério da iniquidade ele já opera no mundo. Agora, o fato de que o dia do Senhor será precedido por esta apostasia, ele também foi declarado, foi claramente predito pelo próprio Senhor Jesus no sermão profético de Mateus capítulo 24. É interessante que nós vemos ali que nos últimos dias, Jesus ele fala desses sinais, desses eventos, que ocorreria uma intensificação da imoralidade, da iniquidade. Isso seriam sinais, a própria atividade dos falsos profetas e falsos mestres. Nós temos na própria ideia desse crescimento da iniquidade, os próprios eventos que estão associados a um aumento absurdo de guerra entre as nações. Então, esses eventos, eles são os sinais que precedem a volta de Cristo. Por quê? Porque nós não sabemos quando Jesus ele volta. Não podemos afirmar uma data específica. Inclusive, pastor, esse é um erro de muitas seitas, de muitos grupos sectários, de falsos profetas que já estabeleceram uma data específica para a volta de Jesus e ele não voltou. Então eu entendo que esse evento, essa apostasia, é um evento singular, ocorrerá numa data específica e está intrinsecamente ligado ao surgimento do anticristo. É o que podemos dizer de apostasia final. Assim como também podemos afirmar a respeito do anticristo. A própria Bíblia deixa bem claro que outros anticristos apareceriam e apareceram. Mas o anticristo final, que é esse que é relatado na narrativa bíblica de 2 Tessalonicenses, ele é o anticristo final, é o filho da perdição. Então, eu entendo que essa apostasia,
ela é sim, obviamente, uma intensificação de toda essa apostasia que nós vemos na história, no passado, no presente, e que será extremamente intensificada num futuro, seja próximo ou não. Agora, pastor, uma coisa que nós temos certeza. Nós somos sim a geração mais apocalíptica de todos os tempos. Nós temos um nível de apostasia sem precedentes. Em solo brasileiro nós temos diversas seitas, grupos pseudo-cristãos, que as pessoas acreditam que são grupos genuínos, mas não são. Grupos que levam o nome de Cristo, dizem pregar o Evangelho, dizem pregar a salvação, dizem crer na palavra de Deus, mas na verdade são pseudo-cristãos. São falsos grupos. São grupos que não são genuinamente cristãos. Nós temos também movimentos controvertidos, movimentos que pregam falsas teologias, não podemos nem chamar de teologia, na verdade, porque teologia é o estudo da palavra de Deus, mas teorias como teoria da prosperidade, confissão positiva, o movimento Palavra da Fé, de batalha espiritual. Nós temos agora uma ênfase muito grande em um evangelho chamado evangelho coaching, um evangelho que o homem ele precisa ser feliz a todo custo. A redenção do homem ela está intrinsecamente ligada, segundo esse falso evangelho, à sua felicidade. Nós temos diversas heresias surgindo a cada ano que passa. Nós temos um desvio absurdo da verdade, da palavra de Deus. A intensificação desses sinais são sem precedentes. Nós temos o liberalismo teológico, que é uma desgraça para a saúde da igreja. Nós temos o evangelho social, o evangelho dos cristãos que dizem ser cristãos progressistas, que querem ser um agente social e acreditam numa redenção através do homem como agente. Eles trocaram, por exemplo, a interpretação, eles fazem a cosmovisão, a interpretação, as lentes que eles usam não são as lentes do Evangelho, eles não fazem a interpretação dentro da regra que nós entendemos, cremos e fazemos da Bíblia como a Bíblia análoga, ela é auto-interpretativa, a Bíblia interpreta a Bíblia, não. Nós temos pessoas fazendo uma psicologização do Evangelho, uma interpretação através de ideologias. Aí nós temos o surgimento desses grupos, desses falsos evangelhos, evangelho social, e não estou dizendo que nós não fazemos o social, não está ligado ao evangelho, está, mas nós entendemos que fazemos a obra porque fomos salvos e não para sermos salvos, e esse evangelho esse evangelho progressista, ele prega exatamente o contrário, ele prega a soteriologia, a salvação através do serviço do trabalho social. Temos diversas tendências, diversos modismos, diversas seitas, falsos profetas, inclusive temos falsos cristos, temos cristos em tudo que é lugar, temos inclusive um Cristo, um falso Cristo no Brasil que a grande maioria conhece, o Henrique Cristo, enfim. São sinais, pastor, que se intensificam a cada ano, se intensificam a cada dia. Então eu não tenho dúvida que somos sim a geração mais apocalíptica de todos os tempos e que precisamos seguir as orientações que estão nessas epístolas, tanto na epístola, na primeira epístola aos Tessalonicenses, quanto na segunda epístola. O apóstolo Paulo ele deixa bem claro no capítulo 5 da primeira epístola o nosso posicionamento cristão no que tange a vinda de Cristo. Nós temos que viver como se Cristo ele fosse voltar agora para a gente. E essa é a nossa expectativa. A expectativa do cristão é essa, a nossa esperança está no porvir, os nossos olhos eles precisam estar fitos na cruz do Calvário. E também acontecendo, e de repente formos nós a geração que
que verá a volta, o retorno, a segunda vinda de Cristo, nós temos que seguir as orientações de Paulo da segunda epístola, inclusive nesse período, que será um período muito difícil, do surgimento do anticristo, uma opressão muito grande, de um nível de iniquidade extremamente absurdo. As orientações de Paulo aos santos, à igreja, à noiva de Cristo, quais são? É justamente para termos a perseverança, para lutarmos, para continuarmos combatendo continuamente, sistematicamente, o bom combate. Então, eu acredito que a apostasia, concluindo, a apostasia nesse contexto, no contexto de 2 Tessalonicenses, ela é sim uma intensificação de todo esse curso dessa apostasia que já se encontra no mundo, mas ocorrerá um evento, uma apostasia final que está intrinsecamente ligada ao anticristo e posteriormente à volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, eu agradeço por esta participação, por essa rica oportunidade. Que Deus abençoe grandemente, Pastor Wallace, que Deus abençoe grandemente os amados ouvintes, os amados irmãos aqui da rádio, Mensagem da Cruz, e é uma honra. Deus abençoe.